Eu tinha 5 anos, um vizinho tinha se suicidado. Como nós éramos muito pequenas, eu e minha irmã, meu pai disse que ele tinha ido fazer uma viagem e não ia voltar por muito tempo. Mas ele foi até mim, chorando, e queria saber dos filhos dele. E quando ele se aproximou de mim, eu senti uma dor no corpo incrível e pedi a ele para não se aproximar de mim, porque quando ele chegava perto de mim, eu sentia dor. E depois eu fiquei sabendo, mais tarde, que ele era paraquedista e, de propósito, ele não abriu o paraquedas. Deixou um bilhete dizendo que estava fugindo da vida assim, através da queda do avião. Mas imagine quando eu contei isso para os meus pais. Desde o surgimento da escrita era possível encontrar relatos de pessoas que diziam se comunicar com os mortos. O termo mediunidade vem do século XIX, uma expressão citada pela primeira vez por Allan Kardec. O pedagogo francês que organizou as bases do espiritismo acreditava que médium seria qualquer pessoa capaz de registrar as ideias dos espíritos. Ser médium, eu acho que é ser ponte de contato entre o mundo fora da matéria e o mundo da matéria. É justamente aquele indivíduo que serve de intermediário ao mundo carnal e ao mundo espiritual. As vivências tidas como mediúnicas são encontradas nas maiores civilizações e têm um grande impacto na sociedade. Egípcios, maias, tribos indígenas e africanas, todos diziam conversar com os mortos. Pitonisas, né, que eram conhecidas médiums. O oráculo de Delfos, né, o templo de Delfos, você tinha ali uma verdadeira, né, médiums fazendo revelações. E a humanidade quer ignorar. Hoje você não consegue encontrar uma pessoa que não tem um caso de família para contar. Nossa, meu avô via, eu via quando era pequena, aconteceu isso na minha família. Todo mundo tem milhares de histórias. Para muitos, um dos maiores registros com relatos expressivos sobre fenômenos mediúnicos seria a Bíblia. A própria vinda de Jesus é uma fenomenologia extraordinária. São revelações mediúnicas constantes. Ali tem relatos assim super curiosos. O livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. E até a própria proibição de Moisés, quando se coloca a questão de que era proibida a comunicabilidade, a manifestação dos espíritos com os chamados vivos, ora, se proibiu porque existia. E se proibiu porque havia abuso, como ainda hoje existe abuso pela ignorância, pela má-fé. Allan Kardec acreditava que todos que sentem em qualquer grau a presença dos espíritos, por si só, seria um médium. Todo mundo tem intuição num grau ou no outro, não é? Nós temos a intuição. Quem já não teve assim um pressentimento, uma ideia externa no qual não estava pensando, e aquilo acaba acontecendo de certa forma? Toda alma encarnada tem mediunidade. Então é médium aquele que a essa hora está no bar bebendo enlouquecidamente. O que está se drogando também é médium, de forças que se utilizam deles para os seus próprios prazeres. O grande estudioso da mediunidade chegou a organizar os fenômenos, estabelecendo até uma classificação. A mediunidade estaria dividida em 2 tipos gerais: a mediunidade de efeitos inteligentes, como a psicografia ou a intuição,
e a mediunidade de efeitos físicos, como, por exemplo, os fenômenos de materialização de espíritos. William Crookes foi um pesquisador, ele fez um trabalho, era um renomado inglês, ele falou, estavam acontecendo uns fenômenos com a médium chamada Florence Cook e o espírito Katia King que se manifestava. E ele foi recomendado pela Academia de Londres de Ciências para poder fazer uma pesquisa e desmascarar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou, em 2 meses a gente resolve isso. Ele passou 2 anos estudando para descobrir que o fenômeno era real. Porque ele cortava, por exemplo, um cabelo, tirava um cacho de cabelo da médium, Florence Cook, e pegava o espírito Katia King materializado e cortava o cacho do cabelo dela e via a diferença. Ele pesava o espírito materializado e pesava o corpo da médium e sentia a diferença de densidade. Depois de 2 anos de pesquisa, ele, com coragem de cientista, declarou que aquilo que acontecia não era um embuste, não era um engodo, um engano, era uma realidade. Foi ridicularizado naturalmente pelos colegas de academia. Alguns estudiosos do assunto acreditam que os fenômenos mediúnicos podem ter uma incidência maior durante a infância. Seria uma fase mais propícia para registrar o mundo dos espíritos, já que a criança ainda estaria em fase de adaptação de uma possível vinda do mundo espiritual. Todas as vezes que eu conversava com essas pessoas estranhas, passava então como uma imaginação infantil muito fértil. Quando eu falei para meu pai que o seu fulano estava ali pedindo ajuda, que ele estava todo machucado, meu pai estranhou, porque era um amigo de Minas que ele não tinha contato. Quando ele então ficou sabendo da notícia, já havia mais de uma semana que ele havia desencarnado. E eu já tinha então visto este homem todo machucado, e realmente foi um acidente de carro, ele ficou muito machucado. Eu conversava sozinha, entre aspas, né? Então, no ônibus, quando eu entrava, tinha sempre alguém que ninguém via, só eu via, e eu saía entabulando a conversa com essa pessoa, com 7, 8 anos de idade. A minha mãe me dava beliscões incríveis, porque ela me achava meio doida, e também porque todo mundo ficava olhando. E aí a pessoa dizia assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Na mesma hora a dor de cabeça me aparecia. E a pessoa ficava ótima. Então eu comecei a perceber que eu tinha colegas que diziam, nossa, eu adoro conversar com você, Maíse, porque eu tô meio assim e fico ótimo. Quem ficava ruim era eu. Para os pais da psicologia e psiquiatria, o tema não passou despercebido. Pierre Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia. Jung e William James aceitaram a possibilidade de um caráter não doentio, mas não chegaram a excluir a possibilidade de atuação de um espírito sobre o paciente. Se você contar para determinadas pessoas ou até especialistas da área de saúde, eles vão fazer parecer que é uma patologia, uma esquizofrenia, uma paranoia. E se você não tem uma orientação, você não tem um equilíbrio, você não tem pessoas que possam te auxiliar, além dos pais, naturalmente, da própria família, pode com certeza terminar os seus dias num hospital psiquiátrico. E a primeira coisa que eu disse para o terapeuta foi, olha, tem um problema. Eu vejo quem já morreu. Né? E eu achei muito interessante, ou então eu tive sorte, né? Porque o meu terapeuta disse, mas se isso é positivo e é verdade para você, então não tem problema nenhum. Eu faço terapia com psicólogo há muitos anos. Por quê? No meu caso, particularmente, é porque a mediunidade, vamos dizer assim, ela é muito ostensiva, ela é muito evidente. Tem horas que realmente eu me confundo, às vezes de eu não saber se o que eu vi mediunicamente foi um sonho ou foi um fato. Quando eu comecei, por exemplo, a tentar tirar carteira de motorista, eu estava no Fusquinha da autoescola, eu e o instrutor, passa uma mulher com uma criança pela mão. Eu joguei o Fusquinha e o instrutor num buraco para desviar de uma mulher e de uma criança que o instrutor disse que jamais existiram. Ao atender uma pessoa que chega ao consultório e fala que ouve vozes, que vê vultos, que vê espíritos, isto já está sendo considerado pela própria ciência humana. Quando alguém chega até você falando de religiosidade, de experiência religiosa, não é considerado doença.
O médium, ele vai ter uma percepção do mundo externo ou uma outra personalidade naquele momento do transe religioso. Lá fora, não. O esquizofrênico, pelo contrário, ele vai ter os seus delírios, ele vai ter a sua paranoia, ele vai ter as suas alucinações fora de contexto. No dia em que a psiquiatria entender que existe uma alma eterna ali, que existem conflitos que você traz de outras existências, existem pessoas que não resistem ao reencontro com grandes adversários do passado, às vezes na própria família ou nos amores e paixões que vivem e sucumbem emocionalmente, a questão vai estar resolvida. Existem fenômenos que realmente não podem ser tão simplificados. É doença, é isso, aquilo. Existem outras coisas entre o céu e a terra que a própria ciência hoje não sabe explicar. O Espiritismo é uma das religiões que mais utiliza a mediunidade em suas práticas religiosas. O Brasil é o maior em seguidores dessa religião, totalizando cerca de 20 milhões de pessoas entre adeptos e simpatizantes. São mais de 13 mil instituições espíritas no país. A maioria realiza reuniões mediúnicas com frequência para atendimento do que definem espíritos em sofrimento. Seriam suicidas, homicidas, vítimas de mortes repentinas ou pessoas mortas em uma infinidade de situações. O objetivo seria ajudá-los de alguma forma. Muitos desses espíritos ainda estariam ligados a interesses e a pessoas da Terra. Uma vez orientando um rapaz, há mais de 20 anos atrás, ele entrou na sala da orientação chorando e contou que o seu melhor amigo havia morrido assassinado. E ao lado dele havia um espírito sofredor. E, para minha surpresa, eu estava dentro de uma casa espírita, orientando a pessoa, ouvindo-a, e o rapaz chorava muito, dizendo que o pai tinha muito dinheiro e que havia conseguido evitar que nos jornais houvesse o comentário do assassinato, porque os dois moravam juntos. E, para minha surpresa, eu estava dentro do centro e o espírito sofredor acompanhava o moço. E o espírito sofredor vira-se para mim e disse assim: não se preocupe, eu não estou aqui simplesmente porque ando com ele, estou aqui para lhe proteger. Eu achei muito estranho, porque eu falei, meu Deus, uma alma tão sofredora ligada a esse rapaz, dizendo que está aqui para me proteger. No final da entrevista, o rapaz contou que o assassino era ele. E que ele escondia isso de todo mundo, mas ficou sabendo que nas casas espíritas, os orientadores tinham compromisso de não espalhar o que ouviam sobre as pessoas. E ele, então, tinha me escolhido a casa onde eu estava. Ele passava por Brasília, não morava aqui. E ele teve uma crise muito forte no hotel em que estava hospedado. E o camareiro o convidou a ir à casa espírita para se orientar. E ele, então, contou a história toda. Que ele que havia matado o rapaz. E que o que o estava desequilibrando não era simplesmente o fato de tê-lo matado. Mas ele via o rapaz, depois de morto, dizendo que o perdoava. E isso estava enlouquecendo ele. A minha vontade foi abrir a porta e sair correndo, porque eu imaginei um homem que consegue matar um companheiro com 40 facadas, ele não tinha nem 30 anos. Era uma bomba relógio na minha frente. Mas na hora você nunca está sozinho. E ele chorava muito. Então eu me lembrei dos espíritos que sempre dizem que primeiro a gente às vezes tem que chorar junto com a pessoa para depois confortá-la e de alguma forma apontar um caminho para ela. Em festa já aconteceu de eu ficar perto de pessoas muito alcoolizadas e a minha língua começou a enrolar, eu comecei a ficar alcoolizado também. E minha esposa percebeu, falou, você está muito alegrinho, aí me tirou, aí passava. Por quê? O médium, normalmente, ele tem muita empatia, ele se identifica muito com o meio ambiente, com as pessoas que estão perto dele. Quanto mais sintonia, mais afinidade ele tem, mais ele tem conexão com as pessoas, com o ambiente à volta. Então hoje, com base nisso, eu procuro selecionar os ambientes que eu frequento. Porque eu sei que eu posso sofrer as influenciações daquele ambiente. Nunca foi uma boate, porque os espíritos que eu via na porta já me desencorajavam. Então não é assim uma coisa, né, que me faça falta, nunca fez. Mas quando eu digo que nunca entrei numa boate, as pessoas ficam, meu Deus, você não viveu? Eu digo, não, vivi. Mas se você visse as entidades sofredoras que ficam à porta das casas noturnas, não porque sejam casas noturnas, mas porque muita gente que vai lá frequenta em busca de outras coisas. Do vício, das aventuras menos dignas, do desrespeito ao outro,
sabe? Então, quem já viu um espírito, por exemplo, ligado às questões de sexo desvirtuado, não esquece. Não é mole, não. Nós temos também, assim, às vezes, a condição de verificar determinadas doenças nas pessoas. Não é algo que eu controle. Vem de forma espontânea. Por exemplo, eu estou conversando com alguém e, de repente, a pessoa fica meio translúcida, como se tivesse eu vendo o interior da pessoa, os órgãos batendo, funcionando, as vísceras, tudo, e determinado órgão fica mais claro para mim, o fígado, o coração, o intestino, a cabeça, e aí vem aquela voz assim, ó, fulano está com problema em tal área. E a partir disso, eu verifico que essas informações vêm de lá para cá. Se está aparecendo para mim que a pessoa tem uma doença, não fui eu que descobri a doença. Algum espírito tem interesse, espírito naturalmente é protetor, né? Ele tem interesse que eu mostre para a pessoa que ela tem tal doença. Para quê? Para que ela se cuide. A mediunidade é algo espontâneo, é natural. Ela vem sem você necessariamente pedir, ou você ficar, por exemplo, desenvolvendo algumas técnicas. E há também uma noção errada que as pessoas têm de que você está o tempo todo mediunizado, sintonizado, que os espíritos se intrometem na sua vida, que você vê e escuta o tempo todo, o que não é verdade. Porque ninguém suportaria uma vida assim. Isso não é sempre, não é quando eu quero. É quando os espíritos superiores permitem. O bonito da mediunidade é que os fenômenos que ocorrem, até os que comprovam a existência do plano espiritual, são sempre espontâneos. Eu tive uma dificuldade muito grande certa vez com uma pessoa que ele tinha um comportamento muito lascivo. E durante o expediente de trabalho, ainda não havia aqueles bloqueios normais que há nos computadores, ele tinha o hábito de ficar buscando páginas indevidas. E todas as vezes que ele ia lá e aumentava, né, aquela ansiedade em torno do sexo, eu percebia que ele estava assessorado por um espírito ou dois. Encarem a mediunidade realmente como algo natural, que parcela da humanidade tem mais desenvolvida de forma natural e que deve sempre ser educado. É um dom que deve ser trabalhado com muito estudo, com muito carinho. Não se vê isso como algo, paradoxalmente falando, de outro mundo. Nós somos pessoas comuns, todos nós. Sejamos médiuns ou não, todos somos comuns, pessoas normais. O médium, ele vive na sociedade. É uma pessoa que tem a sua função no emprego, né? Seja empregado numa empresa privada, no serviço público. É algo que não tira a nossa condição de pessoas que vivem em sociedade. Eu saio para dançar, eu adoro festa, eu saio com a minha família. Evidentemente que, como eu sou mais sensível aos ambientes, eu escolho os ambientes onde eu vou frequentar. Então é muito importante a gente compreender esses fenômenos todos, que vai trazer uma luz extraordinária para o desenvolvimento da ciência, da filosofia, da história, das artes, da própria saúde. Nós vamos estar compreendendo mais tudo isso. A própria religião, o próprio ensinamento de Jesus só tem sentido com a vida futura. Se nós não compreendemos a imortalidade, fica difícil entender o próprio evangelho do Cristo. Antes de eu ser psicóloga, eu sempre trabalhei com atendimento, né? E algumas vezes eu percebia como as pessoas estavam, e esse feeling, essa capacidade de ver um pouquinho além, nós percebemos então uma pessoa que dizia que estava muito bem, mas que nós percebemos que não estava. E essa pessoa estava planejando se matar.
E então eu vi o mentor dessa pessoa falando, olha, ele está planejando o suicídio e ele quer morrer hoje. Nesse dia, então, eu fiquei ao lado dessa pessoa. Eu fiquei com ela 24 horas num acompanhamento, eu ainda não era psicóloga, mas num acompanhamento fraternal, porque eu percebi que realmente ela queria se matar. Já tinha comprado veneno, já estava lá no quarto, guardadinho, e quando eu vi o mentor dela falando, olha, ele quer se matar, ele planeja isso para essa noite, você vai tomar conta dele, porque você é a nossa medida definitiva. Se este anjo de guarda, se esse mentor não falasse, aquele momento em que a pessoa conversou comigo, eu vi que não estava muito bem, mas sabe quando você não dá muita importância? Porque normalmente as pessoas fazem isso, né? Ah lá, como vai? Mas nem espera o outro responder, ah, vou bem, e passa. Você está melhor hoje? Ah, estou sim. Mas eu percebi que não tinha algo, que não era verdadeiro, até então que a pessoa passa, mas eu vejo o mentor e falo, ele quer se matar hoje, você vai ficar com ele. E eu fiquei. E essa pessoa, graças a Deus, à medida que eu fui ficando com ele ao longo do dia, ele não entendeu por que eu grudei, né, nele, mas eu não conversei a respeito do assunto, só depois, no outro dia, é que eu fiz pegar, então, o que ele tinha comprado, que era justamente uma coisa horrível, né, que era o formicida, e eu falei, nós vamos jogar fora, e você não vai pensar mais isso, nós vamos buscar ajuda, você vai se internar numa clínica, porque você está precisando de ajuda profissional. E graças a Deus, então, ele está vivo aí até hoje, com altos e baixos, como todos nós, mas eu acho que foi uma experiência muito interessante. Por entre estrelas, me encantando pelo céu, improvisando este meu samba, eu sou Noel. Porém, se o samba não está ainda fiel, é que faz tempo que deixei Vila Isabel. Mas quem um dia foi na Vila Bacharel, se faz o samba tem sabor de mel. E nesse samba vou botar até frações de substâncias pra nutrir os corações. A substância de que falo é a verdade. Quem foi que disse que não há imortalidade? Meu samba prova, inclusive aos ateus. Sou Noel Rosa e passo bem, graças a Deus. A faculdade em si não tem propriamente uma relação direta com a moral do médium, mas o uso que ele faz dessa faculdade tem tudo a ver com a sua moral. Não é o fato de você ter mediunidade ou deixar de ter que vai fazer você melhor ou pior, mas é o que você faz com esse instrumento. O uso desse instrumento é que vai fazer a diferença. E a mediunidade, por si só, ela não vai te impulsionar se você não trabalhar a questão moral. Então, a pessoa que sente influenciação dos espíritos, seja por intuição, seja porque às vezes ela sente que ela está realmente acompanhada, ela deve, antes de tudo, buscar ter uma vida moral que atraia os espíritos amigos. Um jornalista, ele, sobretudo aquele que é o jornalista, escritor, né, o redator, ele geralmente é um instrumento. E ele pode, ao fazer uma reportagem, uma matéria, a depender do viés que ele toma, ele pode construir ou destruir. Ele pode, por exemplo, fazer uma matéria que vai esclarecer ou às vezes até denegrir a imagem, não é? Então depende muito do intuito. Nesse momento, com o objetivo que ele tem, ele é um instrumento, ou de um lado ou do outro. Não adianta dizer, nossa, fulano é um médium impressionante. Mas se for um médium equivocado, uma pessoa que na sua vida pessoal não seja correto, digno, nobre, ele vai ter gravíssimos problemas. Porque aí ele tem uma força que ele não está administrando. Aí espíritos zombeteiros, sofredores, com outros interesses, vão administrar essa força no lugar dele. E aí surgem as perturbações e até a loucura. A necessidade do exemplo, da mediunidade que não admite presentes, não admite dinheiro. E outra, a tendência de ser algo forjado, por exemplo, até às vezes uma mistificação que venha de um espírito enganador, é muito grande quando você começa a cobrar.
Porque aquela faculdade é gratuita. Você começa a cobrar por aquilo, evidentemente você não vai ter por detrás os espíritos são bondosos. A mediunidade, nesse caso, ela deve ser sempre vista para o coletivo e nunca para oferir vantagens próprias, vantagens íntimas. Eu tenho amigos que me acham ridícula. Como? Você faz palestra no Banco do Brasil de graça, na Caixa Econômica de graça, você é uma idiota. Mas eu tenho certeza que eu falo de uma coisa que não há dinheiro que pague, que é a imortalidade da alma, que é você poder recomeçar. É um homem incomparável. Esse Jesus modelo e guia que o Espiritismo nos traz. Alegrai-vos, vós que chorais. Tende confiança, mantende o ânimo, prosseguir sem desalento, voltados para o bem inefável e para o amor incondicional. Jesus, meus filhos, é o nosso caminho, levando-nos à verdade e à vida. Estais informados de como proceder diante das penosas injunções. Não busqueis orientações e diretrizes, porque já tendes no amor o perdão. Perdoai sempre e incessantemente, amando os crucificadores, para que todos saibam que sois discípulos do Mestre vitorioso da cruz. Eu ia viajar de madrugada para Brasília, isso foi do domingo à noite, né? Eu de segunda de madrugada tinha que estar no aeroporto, eu falei, não, a gente vai. E fomos para a casa dessas pessoas que eu não conhecia, era uma senhora de uns entre 45 a 50 anos e a filha dela, de 20 e poucos anos. E chegamos lá para dar um passe nelas. E quando a gente chegou, pediu o evangelho para ler e tudo, na hora eu percebi uma intensa movimentação espiritual. A menina, essa jovem, ela estava com câncer em tratamento, não se sabia o desdobramento, era um câncer severo, era tipo uma leucemia. E na hora que a gente foi dar o passe, eu vi que chegou perto dessa menina nova o espírito de uma outra jovem e a abraçou com muito carinho, e disse o nome para mim, falou, olha, diga para essa menina que eu estou aqui, eu sou fulana de tal, prima dela. E eu guardei aquela informação e nisso chega também um outro espírito, mas já uma senhora, com mais de 50 anos, e abraça a mãe dessa menina, a mãe dessa moça, e diz assim, ó, diz para essa senhora que eu também estou aqui, meu nome é tal. Aí eu estava numa situação delicada, porque eu estava com a mãe e a filha, a filhinha doente e a mãe lá junto, as duas ali, e ao mesmo tempo também uma senhora de mais idade desencarnada e um espírito na forma de jovem também desencarnada, se identificando para a família. E não era uma família espírita, era uma família espiritualista. Eles queriam passe, mas eles não eram espíritas, não tinham conhecimento. Mas como aconteceu de forma espontânea, eu senti que ia ser útil, como forma de consolo, eu falei, olha, virei para a menina e falei, tem uma jovem aqui assim, assim, assado, cabelo assim, roupa assado, o nome dela é tal. Aí essa menina começou a chorar, essa doente, essa que estava doentinha. Ela começou a chorar e falou, é minha prima. Eu falei, pois é, ela diz que te ama muito e que está sempre perto de você. Aí ela entrou num pranto convulsivo. Ela disse, ela faleceu há 2 meses, essa minha prima, Ricardo. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E ela cuidava de mim. Eu estava com câncer e falei, eu vou morrer primeiro que você, minha prima. Então, eu vou cuidar de você. Só que quis o destino, a gente sabe que não existe destino, mas pelas leis de Deus, acabou que a prima que não estava doente morreu num acidente. E
essa que estava doentinha virou e falou, eu nunca perdoei a minha prima porque ela morreu antes de mim, porque ela dizia que ela iria cuidar de mim quando eu morresse. E não o contrário, ela morreu antes de mim. E estava ali essa prima dela, espiritualmente assistindo ela naquele momento difícil. E se identificou com o nome e tudo. Então ela chorou muito e agradeceu, né, a assistência da prima e disse que finalmente estava se sentindo bem, porque desde que a prima morreu, ela disse que ficava com uma mágoa muito grande, né? Como é que você, minha prima, que era saudável, vai antes de mim que estou doente? Só que a prima estava lá, deu o nome, quer dizer, coisas que eu não tinha como saber, né? Deu o nome do espírito e tudo. Aí virei para a mãe dessa jovem, essa senhora que estava lá, né, a dona do apartamento, e falei, olha, e do lado da senhora tem uma senhora fulana de tal, que diz aqui que é sua parente. E ela começou a chorar também, era a irmã dela que tinha falecido há 20 anos atrás, estava lá. Então foi uma noite muito emocionante, né? E aí que a gente tem que, assim, nessas horas agradecer a Deus por poder propiciar esses pequenos momentos de consolação. E foi até engraçado, porque quando terminou, aí as duas estavam muito emocionadas, a mãe e a filha. A mãe pegou minha mão e começou a beijar, dizendo que era um anjo do Senhor. Eu falei, anjo nada, minha senhora, pergunta para minha mulher se eu sou algum anjo. Eu não sou anjo nenhum. Em 1861 surge o Livro dos Médiuns. Allan Kardec apresenta o resultado de anos de pesquisas com médiuns de várias partes da Europa e do mundo. No livro, o estudioso afirma que os tipos de médiuns variam tanto quanto a especialidade dos fenômenos produzidos. Médiuns de efeitos físicos, sensitivos, auditivos, falantes, intuitivos, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, psicógrafos. De acordo com o Espiritismo, a mediunidade seria uma oportunidade para ajudar outras pessoas. Porque aquilo que você não conhece trabalha contra você, seja que força for. Então é importante conhecer, saber que aquilo não é uma loucura, de que aquilo não é uma imaginação, mas sim uma força que pode beneficiar você e vai beneficiar a muitos, não simplesmente a você. Em geral, inclusive, a mediunidade nunca beneficia o seu próprio portador. Ela é manancial de luz para os outros. Por que veio, por exemplo, comigo? Por que eu tenho essa faculdade? Por uma necessidade de evolução, eu não tenho a menor dúvida. É mostrar que a vida prossegue, que o amor não morre, que o amor prossegue sempre. E os espíritos estão aqui para nos mostrar justamente isso. A mediunidade vem como um recurso terapêutico para nós mesmos médiuns, primeiramente para nós, como uma necessidade de corrigenda, de melhoria, de aperfeiçoamento. Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium extraordinária no Brasil, tem uma frase que resume assim: Deus dá a mediunidade para grandes criminosos do passado, para que eles, de alguma forma, possam se modificar e ajudar a muitos, porque com a mediunidade você tem capacidade de ajudar a muitas pessoas. Muitos médiuns descrevem experiências com guias espirituais. Seria uma espécie de anjo guardião. Todos nós teríamos um. A diferença é que para alguns médiuns, o contato com seus guias seria tão natural como conversar com um amigo. Entendo ele como um guia espiritual, até um mentor muito próximo. E eu fiquei uma vez curioso, querendo saber quem ele era, como ele era. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei durante 60 dias, só depois que eu fui contar esse período. 60 dias sem ter sequer uma percepção desse espírito. Nenhuma percepção. Não o sentia, não o percebia, não tinha nenhuma intuição acerca dele. Depois de passar desse tempo, que aí eu fui calcular exatamente, quando ele deu a primeira manifestação depois desse interregno, ele me surge assim, ele falou: eu não quero que você me veja, e quem eu sou, isso é o que menos importa. E isso tudo que você recebeu foi uma lição, para que a sua curiosidade diminua e o seu serviço aumente. Certa vez eu estava muito abatida. Foi quando eu recebi um diagnóstico de uma doença.
que provavelmente consumiria os meus dias e a minha saúde estava definhando. E eu estava muito abatida, estava chorando, estava no carro e fui passando pela rua, olhando as pessoas ali na W3 Sul e coincidentemente ali tem muitos mendigos. E eu fiquei pensando assim, como seria estar no lugar daquelas pessoas, já que eu estava me achando tão sofredora. Eu estava com muita alta piedade, porque realmente era uma doença, um diagnóstico muito pesado. Eu estava com suspeita de esclerose múltipla e saí muito abatida do consultório. E aí, à medida que fui andando, eu vi aquelas pessoas nas ruas, nos sinais, pedindo comida, e eu vi ao lado de uma mulher muito pobre, com o abdômen inchado, provavelmente por causa de um tumor, com feridas no corpo, eu vi do lado dela, então, o meu mentor, o meu orientador espiritual, falando assim para mim: você acha que sofre? Então experimente ficar no lugar dela. Essa experiência para mim foi marcante, porque me imaginar no lugar daquela mulher que também estava com uma doença muito grave, que eu acho que era um tumor de fato, e ela estava pedindo ajuda, e estar naquela miséria absoluta, tendo que sobreviver das migalhas dos outros. E aí foi preciso então que este meu orientador, que este meu guia, me desse essa chacoalhada e falasse: ponha-se no lugar dela. Eu vi ao lado dela, ou seja, foi preciso que ele me chamasse a atenção, porque antes eu estava vendo só a mulher, mas o que me chamou a atenção foi ele estar ao lado dela, passando a mão nos seus cabelos sujos, acariciando a sua face, falando: experimente ficar no lugar dela, para você ver o que é sofrimento de verdade. E aí eu fiquei muito bem. Me senti melhor, porque eu tinha amparo, porque eu tinha condições de me tratar, e ela não. Uma questão crucial para a crença na mediunidade seria a possibilidade de comprovação de um mundo fora da percepção geral dos seres humanos. Seria possível a vida seguindo uma sequência em outra realidade após a morte? A ciência ainda segue a passos tímidos ao tentar encontrar a resposta para a questão milenar: se os espíritos realmente existem. Eu tenho reparado, por exemplo, o número de pessoas que anda na rua falando sozinha. E você pode ter certeza, quando passa alguém por você falando sozinho, você olha para o lado da pessoa, tem um espírito que com ele dialoga, sabe? E é incrível a similitude de pensamentos, a ligação entre o encarnado e aquele fora da matéria que está acompanhando. Os espíritos intervêm em nossas vidas e eles respondem muito mais do que imaginamos, porque são homens despojados da carne e vão ter as mesmas paixões que todos nós. A espiritualidade é simplesmente homens que já foram encarnados e que estão fora do corpo, assim como amanhã nós no corpo estaremos fora dele. Eu existo. Você existe. Aqueles que estão nos assistindo agora existem. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, do outro lado da vida, depois da morte. E quem somos nós? Somos eles, quando voltamos numa nova vida, que no Espiritismo a gente chama de encarnação. Então os espíritos são uma realidade. Aliás, eles poderiam existir sem que o próprio mundo material existisse. É tão curioso isso. Se a gente for dizer que tudo que nós estamos vendo é o que é aparente e o que nós não vemos é o que é real, seria algo assim meio de uma viagem, não é? Extraordinária. Você está ficando louco. Mas o que é realidade e o que é irrealidade? O que é permanente e o que é impermanente? A matéria, ela é toda impermanente, ela é passageira, transitória, efêmera. O espiritual, o imaterial, é o que é permanente, é o que é sólido, é o que existe desde sempre e que poderia existir independentemente da existência da matéria. Então os espíritos são uma realidade. E os espíritos desencarnados, como a gente chama, aqueles que já estão sem um corpo físico, somos nós. Amanhã. Eu
Eu fiquei muito em dúvida se eu vinha ou não participar desse programa, porque eu nunca quis me expor. Eu sempre busquei me reservar muito. Mas eu meditei muito, pedi até orientação para os mentores, e um espírito que aparece muito para mim, que eu sou muito ligado a ele, é o Frederico Júnior. No final do século retrasado, final do século XIX, início do século XX, ele atuou muito com o Dr. Bezerra de Menezes. E o Frederico Júnior falou que não poderia resolver para mim, mas que eu pensasse que talvez a minha experiência, as minhas dores, as minhas dificuldades pudessem ser úteis para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Eu tive a feliz surpresa de vocês iniciarem o trabalho com uma prece. E quando você começou a fazer a prece, almas amigas se aproximaram, amigas de vocês, né? Se apresentando responsáveis pelo trabalho que vocês realizavam. Cada um deles trazia uma espécie de prancheta transparente, em que havia ali o trabalho de cada um, o trabalho de cada ser ali presente, né? Cada um deles ligado a um de vocês, com a minuta do que deveria ser realizado, né? Naquele processo. Então, a seriedade do trabalho que é feito também se reflete no mundo espiritual.